Quinta-feira começou pesada para o torcedor vascaíno. O clima já estava tenso, mas depois da atuação apática diante do Juventude, em Caxias do Sul, ficou difícil disfarçar a frustração. O Vasco simplesmente não entrou em campo. Foi dominado, superado e, pior, deixou escapar a oportunidade de engatar uma sequência positiva depois da goleada sobre o Santos. A derrota por 2-0 foi um verdadeiro banho de água fria em quem achava que aquele placar elástico do fim de semana marcaria o início de uma nova fase. O jogo aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, mas poderia ter sido em qualquer outro lugar. O problema não foi o gramado, não foi o frio, não foi a viagem. Foi o próprio Vasco. O time teve incríveis 77% de posse de bola, mas foi aquela posse que engana, aquela posse que não gera nada. Finalizou 14 vezes e só 2 dessas foram em direção ao gol adversário. Enquanto isso, o Juventude, com muito menos volume, foi direto ao ponto. Chutou 10 vezes e acertou 5 no gol do Léo Jardim. Resultado? 2 gols em menos de 20 minutos e um jogo resolvido ainda no primeiro tempo. O Juventude fez valer o mando de campo e jogou com inteligência. Já o Vasco pareceu perdido, sem intensidade, sem organização e sem alma. E é justamente esse o ponto que mais preocupa, a falta de alma. O desempenho ruim pode acontecer, mas a postura fria e sem vontade escancara um problema que vem se arrastando há muito tempo. O torcedor está cansado de ver um time que parece se esconder quando as coisas apertam. Depois do 6-0 contra o Santos, era natural que a expectativa crescesse. Parecia que finalmente o trabalho do Fernando Diniz começaria a engrenar, mas foi só ilusão. O aproveitamento do treinador ainda é muito baixo, abaixo de 40%, e a oscilação do elenco deixa a torcida com a pulga atrás da orelha. Será que dá para confiar nesse grupo? Na coletiva após a partida, Diniz não escondeu o incômodo. Admitiu que o time entrou desligado desde o primeiro minuto e que o Juventude mereceu a vitória. Segundo ele, o Vasco não teve concentração, não teve entrega, e jogou mal do início ao fim. Disse ainda que o resultado não pode ser comparado às boas atuações contra Santos, Grêmio ou Internacional, porque dessa vez a produção ofensiva foi praticamente inexistente. Em resumo, uma atuação para esquecer. Mas será que o elenco vai esquecer mesmo? Ou vai repetir os mesmos erros no próximo jogo? Enquanto a parte técnica levanta dúvidas, o bastidor do clube segue agitado. Tem saída importante sendo confirmada, tem negócio avançando, tem jogador chegando e outro sendo cobiçado lá fora. E entre uma negociação e outra, o torcedor vai tentando se agarrar a qualquer esperança de melhora. E olha que o Vasco até começou a movimentar bem o mercado. A primeira notícia impactante foi a venda do jovem zagueiro Luiz Gustavo. Com apenas 19 anos, ele vinha sendo observado por clubes da Europa e também do Oriente Médio, mas acabou acertando com um destino mais próximo, o Bahia. O valor da negociação gira em torno de 5 milhões de euros. O Vasco decidiu vender 70% dos direitos econômicos do atleta e manter 30%, de olho em uma futura venda que pode render um bom dinheiro. O Luiz Gustavo fez apenas 11 partidas no time profissional nesta temporada, sendo 5 delas pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, já era visto como uma promessa da base e considerado com potencial para ser aproveitado em breve. Só que a oferta feita pelo grupo empresarial que comanda o Bahia foi considerada irrecusável. Com os cofres pressionados e a necessidade de investir em reforços imediatos, a diretoria entendeu que era o momento certo de fazer caixa. Essa venda vem em sequência a outra negociação já concluída, a de João Vitor, também zagueiro, por um valor semelhante. Ou seja, em um curto espaço de tempo, o Vasco arrecadou cerca de 64 milhões de reais com 2 promessas da zaga. A expectativa agora é que esse dinheiro seja imediatamente reinvestido em reforços, principalmente no sistema defensivo, que voltou a mostrar fragilidades no jogo contra o Juventude. A diretoria sabe que não dá mais para errar. Se quiser salvar a temporada, precisa acertar nas contratações e dar uma resposta rápida dentro de campo. Só que enquanto uns estão indo embora, outros estão chamando a atenção de gigantes europeus. E aqui entra o nome do Ryan. O garoto, que é uma das principais joias da base vascaína, despertou o interesse do Milan, da Itália.
A informação veio da imprensa italiana e acendeu o alerta na diretoria cruzmaltina. O Milan, que está de olho em uma reformulação no setor ofensivo, deve negociar o atacante nigeriano Samuel Chukwueze. Com a venda praticamente encaminhada, o clube rossonero já estuda um substituto e o nome de Ryan aparece como um dos preferidos da diretoria milanesa. Ainda não há proposta oficial, mas o interesse existe e pode se transformar em uma investida concreta a qualquer momento. E aí fica a pergunta: o Vasco vai resistir ou vai abrir mão de mais uma joia por conta do dinheiro? A torcida já está preocupada. Vender dois zagueiros jovens é uma coisa, mas perder também o Ryan seria demais. Ele tem sido uma das poucas boas notícias da temporada e, mesmo tão novo, já mostrou que pode fazer a diferença. O ideal seria segurá-lo por mais um tempo, dar sequência no time principal e valorizá-lo ainda mais. Mas em tempos de SAF, o que fala mais alto é o balanço financeiro. E se o Milan chegar com uma proposta robusta, será difícil segurar. Enquanto isso, duas negociações seguem em andamento e animam o torcedor. A primeira delas é com o zagueiro Robert Renan. O jogador pertence ao Zenit, da Rússia, e já tem um acordo bem encaminhado com o Vasco. A ideia é um empréstimo com opção de compra até o meio do ano que vem. Depois da venda de Luiz Gustavo, a chegada de Robert Renan é vista como prioridade. A comissão técnica entende que ele chega para brigar pela titularidade imediata, principalmente pelo lado esquerdo da zaga, onde Lucas Freitas não tem convencido. A expectativa é que Robert desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. A outra movimentação interessante é em torno do atacante Matheus França. Revelado pelo rival Flamengo, o jogador atualmente pertence ao Crystal Palace, da Inglaterra, mas quer voltar ao Brasil. E mais do que isso, quer jogar no Vasco, clube pelo qual torce desde criança. O primeiro passo já foi dado. O Vasco formalizou uma proposta de empréstimo por um ano, com possibilidade de compra de 50% dos direitos econômicos ao fim do vínculo. A primeira oferta, sem essa cláusula de compra, foi recusada. Mas com a nova configuração, o negócio ganhou força. Entre o Vasco e o jogador, está tudo certo. O que falta agora é o sinal verde do clube inglês, que ainda analisa a proposta. O Matheus está animado, quer voltar para o Rio, e vê no Vasco uma grande oportunidade de retomar o protagonismo. Por isso, a diretoria trata o negócio com muito otimismo. A torcida também gostou da possibilidade, ainda mais considerando o contexto atual, em que o time precisa de atletas que cheguem com vontade, com identidade, com sangue nos olhos. E se tudo correr como planejado, Matheus França pode ser anunciado em breve como novo reforço cruzmaltino. Esses dois nomes, se confirmados, representam um passo importante na reestruturação do elenco. Mas ainda não é suficiente. A diretoria sabe que o time precisa de mais. O planejamento, inclusive, é trazer pelo menos mais dois zagueiros além do Robert Renan. Com a saída de Luiz Gustavo e João Vitor, o elenco ficou carente no setor, e a intenção é reforçar com qualidade, não apenas com quantidade. A temporada ainda promete ser longa e desgastante. E se o Vasco quiser brigar na parte de cima da tabela e fazer bonito nas outras competições, precisa ter elenco. O momento é de agir rápido e com inteligência. As derrotas, como a de ontem, servem de alerta. Não dá mais para ficar refém de lampejos, de atuações isoladas. O Vasco precisa ser consistente, precisa jogar com seriedade, com garra, com a cara do seu torcedor. O time precisa se reencontrar em campo, e para isso, o bastidor tem que funcionar. A venda de jovens promissores pode até ser dolorosa, mas se for revertida em reforços de peso, pode fazer sentido. A diretoria tem nas mãos a chance de dar uma virada de chave real na temporada. Mas o tempo está passando, e o torcedor já está impaciente. Agora, se tem uma coisa que essa diretoria não pode fazer é desperdiçar o momento. Com o dinheiro entrando e a pressão aumentando, o Vasco não tem margem para errar mais uma vez no mercado. A janela ainda está aberta, mas o relógio corre, e todo torcedor sabe, se não resolver agora, vai pagar caro lá na frente. A derrota para o Juventude não foi apenas um tropeço fora de casa, foi um aviso.
Um alerta gritante de que esse elenco, da forma que está, não aguenta o tranco da Série A. É necessário reforçar, e reforçar com inteligência. Chega de apostas sem critério, chega de nomes que vêm só para compor elenco. O Vasco precisa de soluções. Precisa de jogadores prontos para vestir a camisa e assumir a bronca. O próprio Robert Renan chega nesse perfil. É um zagueiro jovem, mas já rodado, com experiência internacional, e que pode entregar desempenho imediato. É canhoto, tem boa saída de bola, sabe jogar sob pressão. Chega como uma espécie de resposta rápida à venda do Luiz Gustavo, e nesse caso, a diretoria parece ter se movimentado bem. O acordo com o Zenit foi costurado com cautela, e o desejo do jogador também pesou a favor. Robert enxerga no Vasco uma vitrine para voltar a ser lembrado na seleção brasileira, e isso cria uma motivação extra. Se mantiver o foco e se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Diniz, pode se tornar uma peça essencial na defesa. Mas e aí, será que vai parar por aí? Pelo que se comenta nos bastidores, não. O Vasco quer pelo menos mais um zagueiro de lado direito, talvez até 2, dependendo de como evoluírem as conversas com outros alvos. A comissão técnica pediu reforços e a diretoria sabe que precisa atender. Os erros do passado não podem se repetir. Na última janela, o Vasco contratou em cima da hora, trouxe jogadores sem ritmo, alguns em fase final de recuperação, e isso custou caro nos primeiros meses da temporada. Agora, com mais dinheiro em caixa, o clube precisa ser estratégico. Tem que mirar em nomes que resolvam de imediato. Por isso o nome do Matheus França empolga tanto. Ele é um jogador versátil, pode atuar centralizado, pode jogar aberto, tem potência física, boa finalização de média distância e, acima de tudo, quer jogar. Quando um atleta desse nível demonstra vontade de vestir a camisa e voltar ao país, isso conta muito. Ainda mais sendo um jogador identificado com o clube, que cresceu vascaíno, que conhece a pressão da torcida e não vai se assustar com as críticas. Entre ele e o Vasco, está tudo alinhado. Falta apenas o Crystal Palace liberar. Se vier, é daqueles nomes que podem mudar o patamar do meio para frente. E se encaixar no esquema do Diniz, tem tudo para decolar. Agora, é claro, nada disso vai adiantar se o time continuar jogando como jogou contra o Juventude. Aquele foi um dos piores jogos do Vasco no campeonato, talvez até o pior em termos de postura. Não foi só tático. Foi anímico. O time entrou desligado, desorganizado, parecia estar em outro ritmo. E isso é inadmissível num momento como esse, em que cada ponto é crucial. Se o elenco quer mostrar que aprendeu algo com os tropeços anteriores, precisa dar resposta imediata. A torcida até entende quando o time perde lutando. Mas o que não dá para aceitar é ver um Vasco burocrático, lento, passivo, sem espírito. Isso não é o que representa a camisa cruz-maltina. E o que torna tudo mais urgente é o que está por vir. O calendário não perdoa. Já tem clássico, tem confronto direto, tem jogo fora contra time embalado. E aí, meu amigo, se não tiver elenco, vai ficar frio. Por isso que essas próximas movimentações são determinantes. O Vasco vai precisar de um grupo mais encorpado, com mais opções de qualidade, porque depender de uma base frágil em momentos decisivos é pedir para sofrer. Não adianta ficar esperando o milagre do treinador. O Fernando Diniz pode ter as ideias mais modernas do mundo, mas sem peça no tabuleiro, o jogo não vira. É claro que ele tem parcela de culpa, principalmente na insistência com algumas peças que já mostraram que não entregam mais. Mas o principal problema ainda é o desequilíbrio do elenco. Em algumas posições, o Vasco tem 2 ou 3 nomes que se equivalem. Em outras, não tem sequer um reserva confiável. E aí, quando vem lesão, suspensão ou simplesmente uma queda de rendimento, o time desmonta. Foi assim em vários jogos, e tem sido uma constante ao longo da temporada. Com essa grana que entrou das vendas, e com a janela aberta por mais alguns dias, o clube tem a chance de dar uma resposta. O torcedor quer ver atitude também fora de campo. Quer saber se vai chegar mais alguém pro ataque, se vão reforçar o meio com um volante mais físico, se vai ter alguma reposição pro lateral direito. Tudo isso está em pauta,
mas até agora, são muitas especulações e poucas confirmações. O que existe de concreto, até o momento, é o acerto com Robert Renan e o avanço com Matheus França. O resto segue no campo da expectativa. E não dá para deixar de comentar a situação do Ryan. O garoto é joia rara. Jogador moderno, com leitura de jogo, explosão, e que mesmo tão jovem já mostra personalidade dentro de campo. O interesse do Milan só confirma o que todo mundo que acompanha a base já sabia: o Ryan é diferenciado. O problema é que ele está em um clube que hoje não consegue competir financeiramente com os gigantes europeus. E isso deixa o torcedor numa tensão constante. Cada partida boa do Ryan é um alívio dentro de campo, mas também um aperto no coração, porque sabe que pode ser questão de tempo até aparecer uma proposta irrecusável. A diretoria precisa se preparar. Se não quiser vendê-lo agora, tem que proteger o ativo. Renovar o contrato, melhorar a cláusula, estabelecer metas. E se decidir vender, que pelo menos negocie bem. Que não entregue o garoto por qualquer valor. Que valorize o que ele representa para o clube e para o projeto esportivo do Vasco. Vender é parte do jogo, ainda mais em um clube SAF. Mas vender certo, com inteligência, é obrigação. O futuro do Vasco vai depender muito dessas decisões. Se acertar as contratações, segurar as peças certas e montar um time competitivo, o segundo turno pode ser de recuperação. Ainda dá tempo de brigar por coisa grande. Mas se continuar com essa instabilidade dentro e fora de campo, o risco de terminar mais um ano apenas se lamentando é enorme. O torcedor já está calejado. Já viu esse filme muitas vezes. Por isso, hoje, mais do que nunca, quer ver atitude, quer ver entrega, quer ver mudança real. E essa mudança começa agora, com o telefone tocando, com os contratos sendo assinados, com os reforços pisando em São Januário. O Vasco é gigante. E gigante não se esconde. Não. Joga para trás, não entra em campo para fazer figuração. O Vasco precisa voltar a ser protagonista. E o caminho começa com decisões firmes, com escolhas bem feitas, com um elenco que saiba o peso da camisa que veste. O jogo contra o Juventude mostrou o que não pode mais acontecer. Agora é olhar para frente. Usar essa derrota como combustível e transformar as críticas em ação. Porque quem veste a camisa do Vasco não pode fugir da responsabilidade. Tem que jogar, tem que lutar, tem que honrar. O torcedor faz a parte dele, apoia, cobra, acompanha. Chegou a hora do clube fazer a parte dele também. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Acabou de acontecer algo que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro. O Vasco da Gama, tradicional clube carioca, anunciou a contratação do talentoso atacante Reinaldo, destaque absoluto do Mirassol. O burburinho começou ainda nas redes sociais, onde torcedores vascaínos comentavam sobre a movimentação intensa da diretoria nas últimas semanas, sempre em busca de reforços capazes de devolver ao clube o protagonismo perdido nos últimos anos. Reinaldo, que vinha se destacando de maneira impressionante no Mirassol, chamou a atenção de olheiros e analistas esportivos, não apenas pela habilidade técnica e velocidade impressionante, mas também pela capacidade de decisão nos momentos mais cruciais das partidas. A negociação, embora não confirmada em todos os detalhes oficialmente, já é comentada em diversas rodas de jornalistas e especialistas em futebol, com rumores sobre valores da transação e possíveis cláusulas que garantam benefícios tanto para o Vasco quanto para o atleta. A chegada de Reinaldo gera expectativas sobre o impacto imediato que ele poderá ter na equipe, especialmente em jogos decisivos do Campeonato Brasileiro e em competições regionais, onde a torcida já sonha com gols e jogadas de efeito que podem marcar uma nova era para o clube. O nome de Reinaldo, agora oficialmente associado ao Vasco, já é motivo de discussões acaloradas entre torcedores e comentaristas esportivos. Muitos apontam que o atacante pode ser exatamente o tipo de reforço que o clube precisava para transformar o seu setor ofensivo, trazendo criatividade, profundidade e uma presença constante na área adversária.
Nos bastidores, comenta-se que a diretoria vascaína vinha monitorando o jogador há meses, analisando seu desempenho em partidas-chave do Mirassol e conferindo dados estatísticos sobre finalizações, assistências e participação em jogadas de ataque. As especulações indicam que a contratação de Reinaldo não se limitou a uma simples observação de performance. Houve uma negociação estratégica envolvendo agentes, representantes e até consultores técnicos do clube, sempre em busca de garantir que o atleta se encaixasse no perfil desejado para a equipe. O impacto psicológico também é citado como um fator relevante. Trazer um jogador em alta, reconhecido por suas atuações consistentes, pode aumentar a confiança do elenco e energizar uma torcida que há tempos aguarda notícias positivas, reforçando a ideia de que o Vasco está investindo em um futuro mais competitivo e promissor no cenário nacional. Além do aspecto técnico, a contratação de Reinaldo pelo Vasco movimenta o mercado de transferências e alimenta rumores sobre outras possíveis contratações e saídas de jogadores do clube. Especialistas esportivos e jornalistas próximos ao clube comentam que a chegada do atacante pode gerar uma reestruturação na equipe, influenciando escalações, táticas e até a filosofia de jogo adotada pelo técnico. A expectativa é que Reinaldo, com sua velocidade, precisão e capacidade de surpreender adversários, possa se tornar peça central em jogadas de ataque, tanto em partidas de destaque quanto em confrontos mais equilibrados. Há ainda o burburinho sobre sua adaptação ao estilo de jogo do Vasco, já que a transição entre clubes de estados diferentes envolve ajustes físicos, estratégicos e psicológicos. Torcedores, sempre atentos a detalhes, já começaram a projetar como será a combinação de Reinaldo com os demais atletas ofensivos, especulando sobre possíveis duplas de ataque e combinações que poderiam elevar o nível técnico do time. Nesse contexto, a chegada do jogador não é apenas uma contratação, mas um sinal claro da intenção do Vasco em voltar a competir de forma consistente no cenário nacional, prometendo movimentar não só a equipe, mas também a narrativa do futebol carioca nos próximos meses. O clima de expectativa é reforçado pelos comentários de ex-jogadores e ídolos do Vasco, que participam de programas esportivos e redes sociais, opinando sobre o impacto potencial de Reinaldo no elenco. Muitos destacam que o atleta, além de talento, traz consigo experiência em partidas de alta pressão, capacidade de decisão e estilo de jogo versátil, atributos que podem se mostrar decisivos em momentos críticos do campeonato. A imprensa esportiva carioca também mergulha na especulação, debatendo não apenas a habilidade do jogador, mas seu comportamento fora dos gramados, adaptabilidade à cidade, à torcida e à cultura do clube. Rumores indicam ainda que a chegada de Reinaldo pode ser apenas o primeiro passo de um plano mais amplo da diretoria vascaína, que busca reconstruir o time com jovens promissores, reforços estratégicos e atletas experientes que consigam criar um equilíbrio entre técnica, velocidade e consistência. Esse movimento, ainda não completamente confirmado, faz crescer a sensação de que o Vasco pretende transformar o período de transferências em um marco histórico, criando expectativas de que a equipe poderá surpreender adversários tradicionais e reviver glórias que há tempos a torcida aguarda ansiosa para celebrar. Enquanto isso, a torcida do Vasco já se divide entre entusiasmo, esperança e ansiedade, alimentando um verdadeiro burburinho nas arquibancadas, nas redes sociais e em rodas de conversa esportivas. A contratação de Reinaldo é vista como uma promessa de revitalização, capaz de inspirar jogadores, dirigentes e torcedores a sonhar com conquistas e boas campanhas. O rumor se intensifica à medida que surgem detalhes sobre possíveis contratos de longo prazo, metas de performance e incentivos por gols e assistências, indicando que a diretoria do Vasco pretende apostar alto no desempenho do atacante. A expectativa é que Reinaldo não apenas marque gols, mas também influencie diretamente o ritmo das partidas, criando oportunidades e servindo como referência para companheiros de equipe mais jovens. Se a adaptação for rápida e o entrosamento com os demais jogadores ocorrer naturalmente, o impacto pode ser imediato, refletindo em vitórias importantes e na reconquista de prestígio nacional. Nesse cenário, a chegada de Reinaldo não é apenas uma notícia de transferência, é o início de um capítulo cheio de esperança, especulação e burburinho que promete movimentar o futebol brasileiro, fazendo com que torcedores, comentaristas e rivais acompanhem cada passo dessa contratação com atenção redobrada e expectativa máxima. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.